E agora eu quero saber quais são as vantagens da associação fixa de insulina basal com agonista de receptores de GLP-1. Pronto, então a gente sabe que a gente tem hoje em dia essa associação, que a gente pega a insulina basal e junta com o análogo de GLP-1. A gente tem duas apresentações no mercado, né? A gente tem a Deglira, que é a insulina degludeca, que a gente falou, com a liraglutida, Certo. que é esse análogo de GLP-1 aí famoso, não conhece, né? E a gente tem a outra apresentação, que é a insulina glargina, com a lixenatida, que é outro análogo de GLP-1. É chamado de Glarlix, né? Isso. E ambas podem ser usadas nesse contexto em que eu preciso controlar a insulina pós-prandial e eu já estou com a basal ok. Tá? Então, é quase um substituto da insulina prandial, com as vantagens de dar menos hipoglicemia e menos ganho de peso. E provavelmente que o paciente, no final das contas, vai ficar com uma quantidade, uma dose de insulina basal menor. Você consegue controlá-lo com menos insulina. Então ele vai ganhar menos peso, vai ter menos hipoglicemia. Certo? Fora que ele vai aplicar uma vez ao dia. Ali não vai ter a aplicação da insulina prandial, né? 1 ou 3 vezes ao dia. E vai estar utilizando, no caso do Deglira, a liraglutida, que demonstrou reduzir desfechos cardiovasculares. Isso, ainda tem isso. Exatamente. Em pacientes de alto risco, em pacientes com evento prévio, né? Com doença cardiovascular estabelecida. Isso, aí só vale a pena dar um exemplo, né? Para o pessoal entender. Né? A gente, porque, por exemplo, dá o exemplo da Deglira. Então a gente tem ali a enzima degludeca e tem a liraglutida. Eu resolvi que eu vou começar. Né? Esse paciente está usando 30 unidades de glargina, por exemplo, e vou para Deglira. Na hora de começar, você vai parar a glargina e não vai começar 30 unidades, não é 1 para 1. Né? Você vai começar 16. Certo. É esse número aí, fixa o número. Começa 16 unidades. 16 unidades é 16 unidades da degludeca. Então você tem degludeca e lira. Quando eu falo 16 unidades, eu estou falando da insulina. Em 16 unidades de degludeca, eu vou ter aquela dose inicial de liraglutida de 0,6 miligramas, que é a dose com a qual a gente começa a liraglutida. Então é a dose inicial dessa associação. E a partir daí você vai titulando, certo? Como a gente já falou que é a titulação, baseado apenas na dose da insulina. Você não pensa mais aí na dose da liraglutida. Você vai titular como qualquer outra insulina esse paciente. Certo. Então começa com 16 e faz a titulação de acordo com o que a gente já sabe que é a titulação para insulina. Perfeito. Somente a dose máxima do Deglira, que são 50 unidades, é baseada na liraglutida. Isso, que equivale a 1,8 miligramas liraglutida por dia. Isso. Então o paciente não vai passar de 1,8 aí, né, com a dose... Porque vai até 50, daí tem como ele passar dessa dose de 1,8. Reforçando, pode estar com 50 unidades de insulina glargina inicialmente, vai reduzir para 16 de Deglira. Isso. Muita gente tem medo disso, né? Aí eu vou descompensar o paciente, meu Deus. E agora? Vai ter sim, inicialmente, uma elevação de glicemia, a gente tem que informar isso ao paciente, mas depois ele consegue ficar bem compensado com uma dose muito menor de insulina. É algo transitório, não se preocupe, porque ele já teve muito pior do que isso aí com a glicose dele. Inclusive, ele pode ter passado a glicemia, às vezes tá com a glicemia alta, não sabe nem que tem diabetes, aí depois a gente fica com medo, porque ele vai ficar alguns dias em hiperglicemia. Não precisa ter esse medo, não. Excelente, Eric. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo, tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.